Boa tarde, amigos da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública virtual de hoje. Hoje são 25 de setembro de 2021. Quem estiver assistindo essa reunião pelo Facebook ou pelo YouTube e desejar fazer parte do grupo de Zap, de WhatsApp da instituição, é só fazer um comentário e pedir no Facebook ou no YouTube que nós acrescentamos ao nosso grupo de Zap, tá bom? Após a leitura da página feita pela Helena, minha filha, e a prece feita pela Tereza, minha esposa, nós teremos a exposição da Rita Freitas sobre um tema do Evangelho, né, o egoísmo, a fé e a caridade, tá? Então não volto mais só no final da reunião para fazer a prece final e me despedir de todos, tá bom? Boa reunião para vocês, espero que estejam novamente, né? Espero que vocês estejam todos bem. Um beijo no coração de cada um e aproveite a reunião de hoje sobre um tema tão importante, tá? Tchau, tchau. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 57. Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo,
a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Jesus, querido amigo, te agradecemos por mais uma tarde, Senhor, que estamos aqui reunidos na caravana fraterna, nosso lar, para receber os teus ensinamentos, para compreender, Senhor, um pouco mais sobre a nossa realidade espiritual. Mestre, rogamos por todos aqueles irmãos que nesse momento passam por situações difíceis, Senhor, situações difíceis materiais e espirituais, que possam ser socorridos e amparados. Pedimos, te rogamos pela proteção de nossos lares, de nossos entes queridos e também por aqueles que por algum motivo não nos quer bem, que eles possam perceber que estamos tentando melhorar. E agradecemos, Senhor, aos irmãos que estiveram aqui conosco na terra, nos encaminhando, trabalhando nessa instituição, cooperando em tua seara, que eles, no plano espiritual, também possam receber a nossa gratidão e nosso reconhecimento. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs da Caravana Fraterna Nosso Lar. Estamos aqui mais uma vez reunidos em volta do Evangelho de Jesus, recebendo mais uma vez o cadinho tão necessário desse amor, desse Evangelho. E primeiro a gente precisa agradecer por essa oportunidade de estarmos em contato com a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos envolve de conhecimento, de amor, de paz, que nos prepara para um futuro com a certeza do espírito imortal, a certeza das leis divinas em nossa vida, a certeza da evolução nossa e de todo o universo que nos cercam. Então, a gente tem que começar, eu começo essa tarde de hoje agradecendo por estar aqui junto de vocês mais uma vez, estudando, aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, recebendo esse cadinho mais uma vez, que esse cadinho possa alimentar as nossas almas e nos transformar intimamente, interiormente, todos os dias, para que possamos ser pessoas, seres humanos melhores, começando por nós mesmos e externando para tudo e a todos à nossa volta. O estudo da tarde de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item de 11 a 13. E eu começo já direto no item 11. O tema é o egoísmo, a fé e a caridade. E o item 11, ele começa assim. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: quem me importa? Animou-se a dizer aos judeus:
este homem é justo. Por que quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. E a missão do Evangelho, a missão do cristianismo, é a missão de amor. É a missão da união, meus irmãos, é a missão da fraternidade geral, universal. E o que podemos nós entender por egoísmo? O egoísmo é o interesse pessoal levado ao extremo, onde o indivíduo passa a se colocar como referência para tudo, podendo ainda agregar ao seu comportamento a vaidade extrema, levando-o à estagnação moral. Pois o egoísta não compartilha, não distribui, não se coloca no lugar do outro. Quando a gente fala do egoísmo dessa forma, a gente acaba se colocando distante dessas situações. Não, mas eu não sou egoísta, mas eu não faço isso, eu me coloco no lugar do outro. Mas é tão tênue essa linha de se colocar no lugar do outro, de não ser egoísta, que a gente precisa interiorizar o amor verdadeiramente para que nós não sejamos egoístas. Porque, de alguma forma, ao longo de nossa vida, ao longo do dia, do nosso dia a dia, nós temos atitudes, pensamentos, palavras egoístas. E somos envolvidos por esses sentimentos. Na atual encarnação em que nos encontramos e situação que a gente se encontra, a gente acaba por ter atitudes egoístas e não percebemos. Mas é tudo questão de um despertar, né? No Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec questiona os espíritos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem de certa forma. Os espíritos respondem assim: temo-lo dito muitas vezes. O egoísmo, daí deriva todo o mal. Temo-lo dito muitas vezes. O egoísmo, daí deriva todo o mal. É a partir do egoísmo que todas as outras imperfeições que nos cercam, e muitas até habitam dentro de nós, ela é exaltada, praticada, vivenciada por nós. Estou terminando agora de ler o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Já é a segunda vez que eu leio esse livro. Eu sempre leio, a primeira vez eu li lendo como se fosse uma história, um romance, e dessa vez eu estou lendo em questões de estudos mesmo, né? E esse livro nos traz informações preciosas para o nosso aprendizado sobre as questões mediúnicas. Não somente no âmbito reunião mediúnica casa espírita. Ele aborda questões da mediunidade cotidiana, no dia a dia, questões de obsessões, fascinação, desdobramento, pensamentos e etc. Eu vou trazer apontamentos do capítulo 25, que tem como título Em torno da fixação mental. Nesse capítulo, temos a indagação de André Luiz nas questões da cristalização do espírito em torno de certas situações de sentimentos. Tem um trecho que diz assim: se a alma não se dispõe à renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição das reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor. E por vezes, né, nós nos entregamos a momentos de dificuldade. A gente gosta, né? Parece que alimenta a gente se vitimizar. Então, a gente se entrega a momentos de dificuldades que passamos. Momentos esses que nos causam dores. E a gente tem mais dificuldade de sair da dor do que vivenciar a felicidade, a alegria, que são tudo momentâneo, né? E essas dores podem ser físicas ou morais. E a maioria de nós deixamos nos levar como se fôssemos o único a sofrer no mundo.
Nos concentramos de tal forma os nossos problemas, exercendo assim o egoísmo na sua mais primitiva forma. Se não nos atentarmos aos outros, meus irmãos, se não percebermos que somente através da solidariedade, do amor e do desapego que iremos avançar em nossa evolução. É somente através dos sentimentos de divisão, de compartilhamento, de partilhar, de unir, de solidarizar, é que a gente vai deixando de lado as atitudes, os sentimentos, os pensamentos egoístas. Na dinâmica do egoísmo, perdemos as mais singelas ações do ser humano. A amizade sincera, o elo de amor no seio familiar, a comunhão entre as diferenças se perdem diante da busca por interesses pessoais, aos quais o egoísmo nos coloca como seus escravos. Escravos, sim, meus irmãos, escravos, com algemas, com correntes, pois nos tornamos escravizados de tudo que é fundamental à evolução do indivíduo. Fica em segundo plano. Então, quando o egoísmo nos escraviza, tudo que é fundamental a nós, tudo que nos é enviado naquela encarnação para que possamos evoluir, fica em segundo plano, porque o egoísmo toma conta, fazendo com que as superficialidades passem a comandar cada detalhe do nosso cotidiano. Tudo se torna superficial e o essencial fica para trás. Em questões de sociedade, uma sociedade contaminada pelo egoísmo dissemina o ódio, a revanche, deturpam as leis, promovem o preconceito, o racismo, as ditaduras, colocando como verdade absoluta interesse que contemplam e alimentam o ego daqueles que, por comunhão de pensamentos, julgam estar acima de tudo e de todos. No âmbito familiar, o egoísmo não foge às regras do âmbito social. Controles, dominações e julgamentos fazem parte dos jogos dos escravizados pelo egoísmo. Não há liberdade quando o jogo se fala de egoísmo. Não há liberdade para nós quando estamos completamente entregues ao sentimento de egoísmo, às ações egoístas. O egoísta pensa somente em si, quer seus direitos respeitados, mas não cogita de respeitar os direitos alheios. Sua visão de justiça é unilateral. E quando eu falo assim, dessa forma, meus irmãos, eu estou falando de todos nós, porque atualmente o egoísmo nos ronda, nos envolve, e ele é sutil nas suas ações. E por essa razão que a humanidade anda a braços com a violência, com a corrupção, com a supremacia dos interesses pessoais sobre o que é justo. É por causa do egoísmo que eclodem as guerras, desde os pequenos conflitos familiares, às guerras religiosas, até as grandes guerras de alcance mundial. Ele começa quietinho, devagarinho, em um único ser. Ganha afeto dos outros e assim começa as grandes tribulações que envolvem o egoísmo. Ainda no item 11 dos estudos de hoje do Evangelho, os Espíritos nos esclarecem que é preciso coragem. O trecho do item 11 que fala de coragem é assim: digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a contê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens.
Já no item 12, ditado pelo Espírito Pascal, que dentre as aptidões desse nosso irmão maior estão a filosofia e a teologia, nos trouxe grandes reflexões. Ele nos dizem assim: dá licença, meus irmãos, só um instante. E no item 12 diz assim: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister, fora vos esforçais por largar essa couraça que vos cobre o coração, a fim de se tornarem eles mais sensíveis ao sofrimento alheio. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fossem quem fosse. Socorria, sim, a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certo. Começai-vos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus, que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se alcançarão aos pés as mais santas afeições, e que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascal. Difícil. É para se refletir bastante, só nesse item 12. A caridade é a resposta benéfica, meus irmãos. A caridade é a resposta benéfica ao egoísmo. É somente através da cooperação mútua, da fraternidade, da igualdade social, de uma sociedade civilizada, onde os direitos dos cidadãos, a alimentação, a moradia, a saúde e a educação forem respeitados, que iremos acabar com o egoísmo. Parecemos longe, disso. Mas se pegarmos a história da humanidade, a gente já caminhou bastante, mas ainda há muito a se fazer. O processo de libertação do egoísmo requer fé, confiança em si mesmo, caridade para consigo mesmo, fé na vida futura, na certeza de que não há mal que dure para sempre. Um passo de cada vez. É aquele cadinho que eu falei lá do início. Um cadinho de cada vez, um passinho de cada vez. Uma mudança num hábito, um pensamento. Isso vai fazendo a gente nos olhar para nós mesmos e nos modificarmos, transformar o egoísmo em solidariedade para conosco mesmo. Porque no momento em que a gente se autoconhecer perfeitamente, intimamente, e ao mesmo tempo buscar burilar todos os vícios morais que nós trazemos na bagagem, que nós mesmos colocamos lá, cada pecinha desses vícios morais, a gente vai conseguindo ao mesmo tempo transmitir para o outro os sentimentos e as virtudes que vão exalando de nós mesmos. Sejamos pacientes conosco mesmos. Vamos nos observar mais, tirar um tempinho durante o dia para silenciar a mente, fazer uma prece, meditar. Comecemos em nós,
a desintegração do egoísmo, meus irmãos e minhas irmãs, assumindo uma nova postura diante da vida, da nossa vida cotidiana, da nossa vida dentro da nossa casa, da nossa vida naquele ambiente íntimo que ninguém nos enxerga. É nós, conosco mesmo, com a nossa mente, com Deus. É dissipar o egoísmo nos mais detalhados sentimentos, pensamentos, julgamentos. E para encerrar, deixo para a reflexão de todos um texto com o título No Combate ao Egoísmo, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro é Escrínio de Luz, na lição 40. Ajuda a quem te calunia, oferecendo-lhe em silêncio novos recursos de apreciação ao teu respeito através dos bons exemplos. Ampara aquele que te persegue sem razão, endereçando-lhe vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Auxilia aquele que te inclina a tipos de felicidade diferente da tua, derramando as bênçãos de tua amizade no nível de evolução em que se coloca. Ser útil ao companheiro que te compreende, mantendo-te invariavelmente disposto a socorrê-lo em suas necessidades. Esquece-te para servir. Renuncia a ti mesmo a fim de que o ideal do bem supere o círculo de tua personalidade. Ajusta-te aos desígnios da união fraterna para registrares em teu caminho os anseios e as esperanças de todos os que te cercam. Considera como teu o sofrimento do teu irmão. Compadeça-te das vítimas infelizes do ódio e da maldade, e sem o veneno da queixa no teu pensamento e nos teus lábios. Segue distribuindo os dons da bondade pura. Quando pudermos olvidar o centro escuro do nosso eu, envolvendo-o na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, o progresso e a alegria para todas as criaturas, teremos vencido em nós o egoísmo, velho monstro de 1000 garras, que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo o céu em nosso próprio coração. É o pouquinho que para nós é muito, mas que sem ele seria muito pior, meus irmãos. Então vamos fazer o nosso cadinho, o nosso pouquinho diário, construindo assim o muito do futuro, que irá nos ajudar e ao mesmo tempo ajudar a todos que nos cercam. Comecemos por nós, meus irmãos, a dissolver o egoísmo de nossas vidas, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, através das nossas atitudes, pensamentos e palavras. Que Deus esteja conosco, que Jesus nos ampare, nos dê força, sabedoria, equilíbrio e discernimento na nossa caminhada. E que a cada dia nós possamos fazer o nosso cadinho de melhor para nós e para todos. Muito obrigado por essa oportunidade, por esta tarde, por esse cadinho que vocês me oferecem de poder conversar sobre o Evangelho de Jesus. Obrigada a todos. Então, minha gente, graças a Deus, graças a Jesus, tivemos uma reunião tranquila. Queria agradecer a Helena, a Tereza Castro de Macaé, pela página e pela prece. Queria agradecer bastante também a Rita,
pela exposição de hoje. Em outubro ela estará novamente na nossa programação especial e desejo então que todos possam retornar às nossas reuniões no próximo sábado, já é o início de outubro, com uma programação toda especial que a gente está divulgando já nas nossas redes. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos orar então para finalizar a nossa reunião, levando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos mentores espirituais da nossa casa espírita e do movimento espírita. Querido mestre, irmão e amigo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos fazendo parte desse grupo espírita, que é uma família espiritual, mestre, que reúne seres encarnados e desencarnados, inclusive nossos irmãos que antes estavam aqui conosco e agora estão no mundo espiritual. Que possamos continuar semeando, cultivando esse grupo para que ele possa cumprir sua missão na Terra, mestre. Protege e ampara a cada um que participa desse trabalho, que participou da reunião de hoje, que está assistindo essa reunião, mestre, que também os familiares de todos possam receber as boas vibrações de fé, esperança, paz, saúde, mestre, que todos possam ser envolvidos em energias salutares para darem seguimento às suas vidas, cumprindo também a missão ou a tarefa que vieram cumprir aqui na Terra, mestre. Que aqueles que estão com dificuldades possam ser socorridos nas suas dificuldades, que possam ser amparados, que possam ser inspirados a tomarem as decisões corretas, mestre. Envolva todos aqueles que estão com dor e sofrimento em nosso planeta terreno ou no mundo espiritual também. Que todos possam receber a tua luz, a tua paz, o teu amor e que possam ser envolvidos e sentirem a tua presença nesse momento, mestre. Que aqueles que estão passando por problemas de saúde, como a nossa amiga, a nossa irmã, a Rosângela, que possam ter toda a assistência necessária no mundo humano e no mundo espiritual, mestre. Que todo o tratamento que ela está fazendo tenha realmente um bom resultado, mestre, e que ela esteja em paz sempre com a sua família e uma pessoa muito querida por nós. Te pedimos também por todos, mas em especial nesse momento pelo seu Gilson, né, meu pai, que ele possa também receber tudo de bom, porque ele precisa e porque também ele merece. Muito obrigado por tudo, mestre. Ainda te pedimos pelo bairro do Jardim Redentor, pelas redondezas, pela vizinhança da nossa casa espírita, pela casa da tia Tereza, toda a família também, pelos nossos vizinhos, que o ambiente esteja em paz e se preparando para nos receber novamente nas reuniões presenciais, quando for possível, mestre. Mas continue amparando, mestre Jesus, as nossas reuniões virtuais e que elas também tenham vida longa e cumpram com a sua missão. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Agora sim, então, terminamos a nossa reunião. Fica com Deus, tá? E até o próximo sábado.